Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã que chegamos até você com o meu, com o seu, com o nosso café com Cristo. Nesta manhã, louvado seja o nome do Senhor. E aí, você amanheceu bem? Como é que está a sua vida? Você que está me vendo agora, talvez você não amanheceu tão bem, mas saiba que o Senhor é contigo, o teu Deus é o teu Salvador, o teu Deus é o teu Confortador. E Ele ainda supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Neste vídeo de hoje é uma palavra muito de ensinamento, tá bom? Eu queria que você prestasse bem atenção, mas antes disso, não deixe de se inscrever aí no nosso canal. Se inscreve aí, deixa teu joinha, que é muito importante para a divulgação deste vídeo, e compartilha também essa palavra. Eu queria trazer nessa manhã uma palavra que Deus colocou no meu coração, que se encontra na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Eu queria que você prestasse bem atenção, você que está vendo agora, veja esse vídeo até o final. Veja esse vídeo, não deixe de ver até o final, que você vai aprender algo interessante. Não deixe de ver até o final. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e o versículo 2, diz assim: Pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Um dos pontos que Paulo aqui aborda é sobre falsificação da palavra de Deus. Observe que no capítulo de número 2, versículo 17, do mesmo livro, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, Paulo volta a dizer sobre os falsificadores da palavra. Olha aí. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Observe comigo que uma das coisas que Paulo sempre aborda é sobre a veracidade da palavra, a verdade do evangelho. Então, ele usa muito o termo falsificadores da palavra. E hoje, irmãos, em nome de Jesus, precisamos abrir os nossos olhos. Falsificadores tem de muitos por aí. E se usam textos sem contextos, sem uma análise bíblica, sem um aprofundamento do texto, e simplesmente fazem uma exegese. O que é isso, pastor? Vou explicar. Quando nós estudamos um pouco teologia, principalmente hermenêutica, existe uma ciência chamada exegese. E a exegese é nada mais, nada menos a ciência que extrai do próprio texto o seu sentido nato, aquilo que o autor quis dizer. Quando fazemos uma exegese, então a palavra exegese é quando nós colocamos palavras nossas ao texto. Quer dizer, eu coloco aquilo que eu penso e não o que eu extraí do texto. Eu coloco no texto lá o que eu penso, o que eu acho, o que eu acredito, por isso surgem os achismos, eu acho. Eu acho não existe. Existe o que está escrito. E eu quero trazer aqui, não é uma falsificação, tá bom? Falsificadores, eles pegam textos sem contextos e fazem. Mas eu queria falar aqui de um erro de interpretação. Vocês sabiam que muitas pessoas pregam, pastores, já vi pastores mesmo pregando com tanta euforia, mas se esquece de analisar o texto como ele é. Vem comigo se não é verdade. Eu vou te provar uma coisa. Mateus capítulo de número... Se você tem uma Bíblia aí, Mateus capítulo de número 16.
capítulo 16 de Mateus. Vê se não é esse texto, às vezes, mal interpretado por muitos. Já estamos 5 minutos, mais 2 minutos só e eu termino. Capítulo 16, versículo 18, diz assim, ó. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quantas pessoas, pregadores, começam a dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e começa a dizer, essa igreja não vai fechar porque as portas do inferno não vai prevalecer, essa igreja aqui ninguém pode fechar, porque ela não se pode prevalecer contra a igreja. Irmãos, é só dar uma lida com mais carinho. Eu te pergunto, as 7 igrejas da Ásia estão de pé hoje? Existe? Era para existir até hoje, porque as portas do inferno não prevalecem. Principalmente na Turquia ali, olha, onde geograficamente existiam as 7 igrejas, hoje 99,8% da população é islâmica, é muçulmana, irmão. E o que foi que aconteceu com o cristianismo? Será que o inferno prevaleceu contra a igreja? Aí que entender o texto que Jesus está falando. Observe comigo. Jesus primeiro vai dizer que tu és Pedro, Petrus, pedra fragmentada, pedra pequena. E sobre esta pedra aí é Cristo, é Jesus, edificarei a minha igreja, quer dizer, sobre Cristo se edifica a igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Igreja somos nós, não está se referindo a templo de adoração, somos nós. Aí vem o maior detalhe do texto. Inferno. Felizmente nas nossas versões em português, ele não traz o sentido original do texto. Então, no sentido original do texto ali, inferno é Hades. Isso mesmo. Eu tenho uma Bíblia, passei 6 anos na Venezuela e a minha Bíblia lá era a Reina Valera. E nesse texto eles colocam o termo Hades. E as portas do Hades não prevalecerá contra ela. Aí já aumentou. Hades? O que é que Jesus quis dizer com isso? Sabe o que foi que Jesus quis dizer? É que o crente que morre em Cristo Jesus, por isso as portas do inferno, do Hades, não prevalecem. Por quê? Porta do Hades. O Hades, para os irmãos que não sabem, é o lugar intermediário dos mortos. Hades é o lugar intermediário dos mortos. Quer dizer, todos aqueles que morrem sem Cristo vai para lá. Deu para entender? As portas do Hades não prevalecem contra a igreja. Quer dizer, o crente, igreja, que morre em Cristo Jesus, não vai para lá, porque não prevalece. Nós iremos para a dimensão do paraíso de Cristo e não para o Hades. É isso que Jesus está dizendo. Vou exemplificar. Jesus está dizendo, as portas do Hades não prevalecem para aqueles que morrem em Cristo Jesus. Os meus filhos não vão para lá, por isso não prevalece. Quem prevalece é o paraíso. Então medite, analise o texto. Agora, há muitas pessoas que fazem uma aplicação, e essa aplicação é que é o problema. Há pessoas que aplicam essa palavra, e essa palavra é aplicada e dizer, não prevalece. Irmão, cuidado. Igreja como templo prevalece sim, porque é um templo. Pode cair, desmoronar, fechar. O que não prevalece é sobre a minha vida, sobre a tua vida, porque você é a igreja. E o Hades, nós não vamos para lá. Vamos para o seio de Abraão. Fica a dica de hoje. Cuidado com os falsificadores da palavra de Deus. Um abraço e a paz do Senhor Jesus. Eu venho com a obra literária desta manhã. Vem comigo. E olha a indicação literária de hoje, irmãos. Que livro, viu? Esse aqui você precisa ter. Depois dessa palavra que você ouviu agora, você precisa ter um livro desse, tá certo? Razões para Crer. Isso mesmo, Razões para Crer, de 2 grandes autores, Norman Geisler e Chad
Mendes. Ele está aqui apresentando argumentos a favor da fé cristã. E aqui tem cada tópico que os irmãos vão ficar aí de boca aberta. Eu vou até fazer um rapidinho aqui nos tópicos que tem, olha. O que é apologética e por que precisamos dela. Olha para aqui. Coisa linda aí, ó, dos irmãos. Então, a indicação de hoje dessa obra literária, Razões para Crer. Adquira, porque vai fazer-te crescer.